Sejam bem-vindos a mais uma live e hoje nós vamos falar sobre engrenagens. Então, estamos na aula de projetos e vamos começar. Acho que vai dar certo. Vamos lá. Estou achando que esta lente não está tão legal quanto a lente da outra câmera. A gente talvez vai ter que mudar a câmera que usamos para fazer a live, mas depois eu vejo isso. Perspectiva, decoração artística, colunas, tá. Página 101. 101 não. Eu errei. Calma. Página 284. Aí está. Vamos desenhar algumas engrenagens. Mas o que é a engrenagem? Aqui. Posicionado, posicionado. Engrenagens são elementos mecânicos. Normalmente eles são circulares, são cilíndricos. Mas elas têm uma roda, e esta roda, porque é um cilíndrico, ela é dentada. E ela se liga por eixos. E é o que vai imprimir uma rotação, um torque, transmitindo desse jeito uma potência. A velocidade rotacional e os torques de duas engrenagens vão ser diferentes em proporção aos seus diâmetros. Os dentes de duas rodas de uma engrenagem têm todos os mesmos formatos para poder encaixar. Então, esse é o princípio. Partindo desse princípio, nós fazemos um círculo aqui. Eu posso fazer um círculo maior, isso não importa. O que importa é que uma engrenagem entre em intersecção com a outra e vocês fazem um círculo dentro, encostando nesta borda assim. O tamanho da intersecção vai ser a altura da engrenagem. Desse jeito, ó. Esta altura é a altura do dente da engrenagem, porque é uma roda dentada. E aqui está, ó. Acabei de elaborar uma engrenagem, ok? Mas não é somente isto. Uma engrenagem vai ter dente e intervalo e a soma vai ser par. E é uma coisa meio óbvia, assim. Vou fazer um dente aqui. Vou fazer com caneta já, direto, para vocês verem. Ó. Aqui eu estou fazendo um dente. Certo? Aí do outro lado, vai ter que ter um dente igual e o oposto para o outro lado, com o mesmo tamanho e o mesmo formato, que ele vai encaixar. Aqui está o centro. E vou ter que ter uma outra engrenagem. E o intervalo, esse dente verde vai ter que caber nesse intervalo. Com a mesma forma. Assim como aqui. Vai ter um intervalo, onde vai encaixar o dente azul. Desse jeito. E assim, vai ter um dente, um intervalo, um dente, um intervalo,
repetindo essa fórmula, essa sequência. Um dente, um intervalo, um dente, um intervalo. Desse jeito. Todas com o mesmo ângulo, mesma forma, mesmo desenho. Oi, Léa! Bem-vinda. Mesmo jeito. Assim. Então é para ser uma forma simples, nada complicado de se fazer. O complicado é desenhar isso daqui em perspectiva. Aí nós voltamos à aula de polígonos em perspectiva, estrelas em perspectiva, flores em perspectiva. Do outro lado, o tamanho da polia é menor, o tamanho da polia é maior. E o número de dentes é diferente também. E aqui está. Deixa eu mostrar uma coisa. Lembra da aula de perspectiva isométrica? Eu falei de uma perspectiva isométrica militar. Vamos nos recordar. Aqui está. Aula de isométrica. Lembram desta aula aqui? A oblíqua e a militar? As duas são iguais, é só que esse está 45 graus e esse visto de cima. Mas o desenho da casa é como se fosse visto de cima. A gente desenhou letras usando essa perspectiva. Deixa-me aplicar isso daqui aqui. Eu vou puxar linhas paralelas. Todas do mesmo tamanho. Na mesma inclinação. O mesmo tamanho. Esta linha tem o mesmo tamanho que esta linha, que tem o mesmo tamanho que esta linha, que tem o mesmo tamanho que esta linha, assim como a mesma direção. A mesma direção. A mesma direção. Aqui se eu fizer ele fica dentro. Aqui, ó, mesma direção. Mesma direção. Esse aqui, ó, ele tem o mesmo tamanho que este e a mesma direção. Este vai ter a mesma direção e tamanho. E assim vai. Olá, J. Rios, XX. E eu faço o fechamento. O mesmo desenho que eu faço aqui, mas fica por baixo e não vê. Ó. Ó como funciona. A linha vem para cá, então a linha vem para cá. Essa linha vem para cá, do mesmo jeito. Essa linha vem para cá, vem do mesmo jeito. Todas elas se repetem de forma igual. Essa para cá, essa vem para cá, essa vem nesse sentido, e assim vai. Pintar de um lado só para aumentar a visualização. Como se fosse uma sombra. Para vocês verem melhor. O nome dessa perspectiva é oblíqua. É uma perspectiva militar oblíqua, onde vocês fazem um desenho visto de frente e só puxam para algum lado as linhas. É para ser uma perspectiva bem simples. Muito simples. Quem não está lembrado ou faltou essa aula, deixa eu relembrar. Oi, Cauã. Por exemplo, o Cauã tem a letra K. Vou fazer a letra K. Um bold aqui. Ó. Bem de frente, tá? Por isso que veio Cauã completo, mas eu quero mostrar rápido isso.
Agora eu vou escolher um lado. Aqui eu escolhi esse lado para puxar. Eu vou escolher este lado para puxar. Olha. Faço uma linha, todas do mesmo tamanho. Todas essas linhas têm o mesmo tamanho. A distância daqui até aqui é igual a esta, que é igual a esta, que é igual a esta, que é igual a esta. Agora, esta linha, ó, eu puxo paralela. Esta eu puxo paralela. Esta eu puxo paralela. E como vocês podem ver, é uma perspectiva muito simples de fazer. Concorda? Muito fácil, não? Agora eu vou fazer uma brincadeira. Essa letra, ela tá de frente, ó. Só que a linha tá em perspectiva, essa linha verde, concorda? A letra eu fiz bem de frente. Eu vou virar isso aqui assim. E quando eu viro, agora o K está em perspectiva. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a engrenagem. Eu vou incliná-la. Agora acabei de colocar a engrenagem em perspectiva. E quero que preste bem atenção no redondo. Percebe que o redondo está uma elipse? Então, se eu pegar e fazer uma elipse, definir o tamanho do dente, fazendo uma elipse menor. Quanto menor for a elipse interna, menor será o dente. Maior será o dente, desculpe. Porque a distância daqui é a altura do dente. Percebe que aqui ficou menor e aqui ficou maior por causa do ângulo. Não percebe? Ó. Olha este. Percebeu? Ó, tá um pouco maior? Não? Eu vou medir. Aqui, ó, ele mediu 0,8. Aqui, ele mediu 5. Viu? Por quê? Porque esse está de lado. E esse está de frente. Ó, diminuiu, aumentou. Diminuiu, aumentou. E diminuiu. Certo? Isso significa que você pode deixar uma perspectiva com 1 ponto, 2 pontos de fuga, fazendo só o seguinte. Sem ser uma isométrica. Assim. Faz uma elipse. Faz uma elipse daqui. Deixa maior desse lado. Deixa maior desse lado porque você vai dizer que está mais perto de você. E desse lado vai ficar menor. Assim. Então, o centro, vamos dizer que seja aqui. Quando eu faço linhas opostas, estou fazendo dentes em número par. Vamos ver quantos dentes tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ímpar. Quando eu faço oposto, é par. Ó, se eu puxar esse aqui para o centro, ele bate no intervalo. Se eu puxar esse aqui para o centro, ele bate no intervalo. Entende? Aqui não. Se eu estou fazendo par, aqui vai ter dente. Mas se eu fizer ímpar, aqui vai ter intervalo. Ok? Isto ficou claro? Não? Vamos pensar assim. Você tem um círculo. E você tem um círculo. Esse círculo aqui, ele tem uma estrela de 4 cantos. Olha o que aconteceu. A ponta está oposta à ponta e está oposta à ponta. Aqui tem uma estrela de 5 pontas.
Se eu passar pelo centro, bate e aqui não tem ponta. Se eu passar pelo centro, bate no centro, aqui não tem ponta. Se eu passar pelo centro, não tem ponta. Se eu passar pelo centro, não tem ponta. Entenderam? Então, quando ela é oposta, ela consegue ser similar, não. Ela consegue ter... Esqueci a palavra, fugiu. Ela consegue ter mais lados iguais e no ímpar, os lados são diferentes. Eu vou lembrar o nome. Não vou, agora não vou, fugiu. Mas é isso. Tá? Se os dentes de um par de engrenagens se dispõem em círculo, a razão entre a velocidade angular do torque dos eixos será constante. E se o arranjo não for circular, haverá variação na razão da velocidade. Mas a maioria das engrenagens são circulares. Isto é circular, entende? Isso aqui é uma elipse, mas é circular. Simetria. Obrigado, Marcos Thiago. Valeu. Me deu um branco agora. Então, aqui, eu posso pôr um dente. Mas se eu quero fazer igual este, eu vou ter que fazer um número ímpar. Significa que aqui não vai ter dente. Assim. E para fazer ímpar, vai ter que ter 11. 11 engrenagens. Ó. Esse dente está aqui. Falta 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que colocar 5 engrenagens desse lado e 5 engrenagens deste lado. Vamos fazer isso? Seria legal ter uma borracha. Não vou achar uma borracha fácil agora. Então vai sem borracha mesmo. A gente usa da lapiseira por hora. É uma emergência. A lapiseira, a borracha da lapiseira é borracha de emergência. Sempre tem uma borracha. Isso é importante. Tá certo? Então... o que aconteceu aqui? Não. Tá. Tenho que fazer 5 aqui. No desenho, vocês têm que aprender a dividir em 4, em 2 e em 3. O resto dá um jeito. Então, esse é o 1, esse é o quinto. Eu coloco um pouquinho para cá. Pronto. Agora, eu tenho que dividir em 4. 1, 2, 3, 4, 5. O resto dá um jeito. É um chute? É. Mas isso é uma arte. Como é uma arte, vocês trabalham como artistas. Se quiserem saber como calcular certinho, eu vou mostrar daqui a pouco. Quando fizer a engrenagem, tenta pensar nesta linha aqui. Esta linha é chamada linha de simetria. Ela vai dar direção para todas as engrenagens. Ó, essa saiu da direção. Ela deveria estar mais para cá. Assim. Agora está na direção. Essa, ó, deveria estar mais para cá. Esta linha que vai até o centro dá direção às engrenagens. E lembre-se, aqui vai ter intervalo. Aqui vai ter engrenagem. Aqui vai ter intervalo, porque o oposto é o intervalo. E assim vai, ó. Engrenagem, intervalo e engrenagem. Já explico de novo isto, tá? Vamos acelerar um pouco e eu volto para isso depois. Só quero terminar isso daqui. Vamos terminar e explicar. E fazer de novo, mais devagar. Por que eu tenho que fazer rápido? Porque eu tenho que segurar o pensamento de vocês para o funcionamento. Ó, pequeno, grande, certo? Porque está longe e está perto. Lembra desse puxão? Estou puxando. Mesma quantidade de tamanho. Mesmo tamanho, ó. Mesmo tamanho, mesmo tamanho, mesmo tamanho, mesmo tamanho, mesmo tamanho, mesmo tamanho, certo?
Aqui tem uma elipse. Para fazer um cilindro, você faz isto. Eu fiz uma interna, puxo a lateral e faço a outra, assim, ó. Esse é o princípio do cilindro. Aula de cilindro. Ó, a aula de elipse está sendo aplicada. Simetria, a gente vai estar aplicando. Cubos, estamos aplicando nos dentes em todas as direções. A aula de cilindro está aqui. Dá uma olhada nesse cubo. Agora estão entendendo por que temos que estudar cubos em todas as direções. Bom, quem está assistindo desde a primeira aula já entendeu o motivo que essas aulas aqui são importantes. Porque nós temos que ter esta capacidade de fazer cilindros em várias direções e esferas, como vocês vão ver daqui a pouco. Ok? Essa linha paralela a esta, mas antes, eu penso nisso aqui, ó. Antes de começar tudo, eu desço e faço embaixo, para eu não me perder. Porque quando eu faço esse esboço, eu facilito minha vida desse jeito, ó. Ela vai batendo, ela vai batendo, ela bate aqui, ela bate aqui. Esse é paralelo, mesma distância, um pouquinho maior só, né? Porque ele está indo pra, menor, ele está indo para baixo, trás, né? Ó. Ó, mesmo lado. Eu vou fazer isso de novo. Aí está, a engrenagem. Podemos fazer uma elipse aqui para colocar o eixo de giro. Podemos fazer uma elipse maior. Aí está. Vamos repetir isso, mas agora devagar. Preparem-se. Então, vocês têm uma engrenagem. Vamos ver se vai dar para girar. Aí vai. Todas as engrenagens ficaram num outro ângulo porque eu só virei a folha. Aí, Ashley, bem-vindo. Seja bem-vinda. Aqui está. Se for par, a engrenagem que está aqui vai estar simetricamente do outro lado aqui. Exatamente igual do outro lado. Se for ímpar, aqui vai ter um intervalo e aqui vai ter uma engrenagem. O número de engrenagens importa. Vamos dizer que aqui tem 13 engrenagens. Não, 12. Eu vou simplificar para vocês agora. Depois a gente pode inventar mais, tá? Oi, suco de maracujá, tudo bom? Bom, vou dividir isso daqui então em 12 partes. Na arte tem que aprender a dividir no meio e em 3 partes. Esse círculo eu vou ter que dividir em 3. Tem 2 formas de fazer. Uma, que eu falei para vocês que é no chute, e 2, utilizando da matemática, que é, para essa engrenagem ser dividido em 3 partes, o tamanho do raio vai ser o tamanho da corda aqui, até encostar no arco. Porque aqui forma um triângulo equilátero de 3 lados iguais. E aqui, a mesma coisa. E esses 3 triângulos têm o mesmo tamanho. Viram? Aí do outro lado, é só usar simetria, porque é par. 6 é par. Mas peraí, eu falei que era 12 lados, não 6. Na arte, aprenda a dividir em 2 e em 3. O resto você dá um jeito. Essa é a ideia. Para fazer 12, multiplica por 2. Divida por 2 aqui, divida por 2 aqui, divida por 2 aqui, divida por 2 e pronto. Você tem 12 dentes. Não é para ser uma coisa complicada. 12 dentes. Então, aqui, você vai ter um dente
um intervalo, um dente, um intervalo. Opa, no redondo. Dente, intervalo, dente, intervalo, dente, intervalo, dente, intervalo, dente, intervalo, dente, e assim vai. Se acostuma com as bolinhas, ajuda você a contar. Ajuda a contar cabeça no ser humano, ajuda a fazer os dedos, ajuda muita coisa, porque as bolinhas têm que ser o mesmo tamanho. Aí está. Ela ajuda bastante, ó. Se eu ligar a parte de baixo de cada bolinha, eu tenho um círculo interno. Olha que facilidade. Vamos desenhar. Ó, eu estou seguindo a bolinha e renderizando ele, deixando bem certinho cada movimento. Seguindo as bolinhas, ó. Bolinha, 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 intervalo, dente. Até chegar lá. Foi muito fácil fazer 12 dentes. Muito fácil. Não foi complicado. Mas como deixar isto em perspectiva? Fácil. É só colocar em perspectiva. Tá aí. Ele está em perspectiva. Mas como deixar em perspectiva no desenho? Fácil. Você faz projeção. Tem duas formas. Perspectiva com um ponto de fuga ou isométrica? A isométrica é muito mais fácil que a com ponto de fuga. O grafite acabou. Vou pegar o lápis. Vamos tentar a mais fácil ou mais difícil? Eu sempre paro nessa parte, porque quem treinou todas as aulas até agora vai ser fácil um ponto de fuga. Quem está começando é mais fácil a isométrica. Como isso daqui é bem difícil, vamos para a isométrica. Eu queria com ponto de fuga, mas vamos com isométrica. Eu faço uma linha. Essa linha vai conter a projeção. E eu projeto. Eu projetei este e este. Então, aqui vai ter o final da nossa elipse. Pronto. Como é isométrica, o centro vai estar no meio. Bem aqui. No meio visual. Se fosse com ponto de fuga, aconteceria isso. Acho que eu vou fazer aqui só para mostrar. Aqui é o ponto que contém. Digo qual vai ser o tamanho da elipse, que é a inclinação. Faço a projeção e defino um ponto de fuga. Vamos dizer que o ponto de fuga é para cá. Ó. Tá vendo o ponto de fuga? Vou diminuir um pouco mais aqui. Pronto. Ó como fica. Ele reduz. É assim. Tá. Veja. Neste, eu vou projetar esse dente aqui, ó. Projetei. Bateu aqui, certo? Esse dente projetou aqui. Eu vou projetar para o outro lado, fazendo linha paralela, e o outro dente está do outro lado. Fácil. Então, aqui está o dente. Boa ideia. Vou mostrar as duas formas. A fácil e a complicada. Para pessoas que estão iniciando agora e para as pessoas que são mais avançadas. Eu já agradeci você, Bruno. Já falei boa noite para você. Suco de maracujá. Às vezes eu esqueço, tá? Porque eu fico assim atento, eu esqueço se já fiz isso. Daí. Se aqui é o centro, aqui está a elipse. Na perspectiva, ele vai diminuir de tamanho. O centro, querem ver? Eu ligo esse polígono
essa diagonal, que vai para o ponto diagonal, o centro é aqui. Percebe que do centro para cá ficou maior e do centro para cá ficou menor? Ah, já disse, obrigado. Por quê? Porque esse está em perspectiva. Esse está em perspectiva isométrica. Na isométrica, não existe redução de tamanho quanto mais longe vai. Só tem redução de tamanho quando você inclina. Mas não aquela redução que diminui o tamanho por distância. Então, na isométrica, se tiver dois pendrives do mesmo tamanho e inclinar, os dois pendrives vão ter o mesmo tamanho, não importa que estejam no mesmo, não importa que estejam uma atrás da outra. Esse está atrás desse, percebe? Os dois têm o mesmo tamanho. Se medir, mede na tela, é a mesma. Com ponto de fuga, este vai diminuir de tamanho, assim. Percebe? Na isométrica, ele fica o mesmo tamanho. No ponto de fuga, ele diminui de tamanho. Então, o que acontece? Esse dente aqui, houve um erro de projeção aqui, né? Eu fiz errado. Esse aqui vai para o ponto de fuga e esse dente vai ficar menor e esse dente vai ficar maior. Porque esse está longe, igual, menor e maior. Na isométrica é muito mais fácil fazer, porque não há redução. O meio fica bem no meio. O meio fica mais para trás. Pegaram? Tá. Aqui está o outro dente. Aqui está o outro dente, É só fazer uma horizontal. E o dente está aqui e aqui. Pronto. Daqui até aqui vai ter mais dois dentes no meio. Eu faço a projeção. Aqui tem um dente. Aqui tem o outro dente. Aí está. Ele vai diminuindo de tamanho não por causa da distância, mas por causa da projeção. Ele vira um ponto. Ele diminui. Mas não porque está indo para longe. É por causa da inclinação. Então, ele reduz de tamanho por causa da inclinação. É diferente do fuga. Ele reduz de tamanho por causa da inclinação e do distanciamento. Da perspectiva. Ele vai ficando menor quanto mais longe ele fica. Pronto. Se eu projetar para o centro, eu faço exatamente o mesmo tamanho. Se eu projetar para o centro, eu faço exatamente o mesmo tamanho. E do outro lado, eu faço a mesma coisa. Aqui, Tá vendo, Projeção. Mesma distância, Mesma distância, viu? Olha só. Tudo a mesma coisa. O círculo interno, eu projeto, faço a mesma elipse. Pronto, posso construir. A linha vem para cá, a linha vem para cá, aqui é a simetria, aqui diminui de tamanho. Aqui eu não fiz, mas eu posso fazer, eu sei como que é. É assim. Aqui aumenta de tamanho, porque está ficando de frente. Esse tem o mesmo tamanho que esse, só que invertido. Vai inclinando. Obrigado por curtir. Valeu. E aí está. Neste, como prometido. Esse vai para esse canto. Esse canto está horizontal. Então, bate aqui e bate do outro lado. Assim. Tá. Então, esse está aqui. Esse daqui, esse daqui, eu vou projetar. Vamos dizer que eu fiz certinho, tá? Que eu fiz isométrico certinho, beleza? Bateu nesse canto aqui, Fazer o círculo para não me perder. O círculo já ficou diferente. Ele já vai ficar pequeno. Vai pro fuga, e esse que é a brincadeira. Ele vai pro fuga. Bate aqui
e vai para o fuga. Então, ele vem para cá e vai para o ponto de fuga. Ele vem para cá e vai para o ponto de fuga. Esse aqui é o truque. Ele vai para o fuga. Ele vai reto, bate nesta linha, vira para o fuga. Entenderam? Então, ele vai reto, bate aqui e vai para o ponto de fuga. É assim. Depois, aqui está. Aqui está. E aqui está. E aqui está. Esta linha passa pelo centro e vai para o outro fuga. Mesma coisa. Ou faça a projeção para o fuga e encontra o ponto lá, ó. Tá vendo? Ó? Essa linha foi para lá, bateu aqui. Vê, ó. Ele está diminuindo de tamanho, porque ele tem um fuga bem aqui, nesta linha. Caio, a escolha do ponto de fuga é a escolha da inclinação do desenho que você está colocando. Dessa vez eu deixei meio livre, eu não mostrei bem. Eu nem ia mostrar fuga porque complica o desenho. É só as pessoas que sabem mexer com fuga que vão entender melhor isso daqui. Então eu escolhi fazer os dois, com isométrica, que não tem fuga, tá? E sem isométrica, que tem fuga. Beleza? Então não estou nem me explicando direito com fuga, mas eu posso explicar, sim. Mas antes eu quero ver todas as proporções e engrenagens. Oi, Harman Tatu. Vai ser muito útil para ti, né, fazer essas coisas. Tá aí, ó. Ó a diferença. Com fuga e sem fuga. As duas cumprem a função. Essa é mais fácil, essa é mais difícil. Ó, eu vou descer. Ortogonal, ó, no eixo menor da elipse. Entende? Tem dois eixos da elipse. Tem o eixo maior, tem vários eixos, mas tem o eixo maior e o menor, tá bom? A distância daqui é igual a esta. Nesse aqui, ó, o eixo maior e o eixo menor. Esse lado é maior e esse lado é menor porque está mais longe. Que bom, Herman. Eu fico feliz, eu quero ajudar mesmo. Essa é a nossa função aqui. Fico feliz que eu esteja sendo útil. Então, aí está. Então, ó, eu puxo a mesma distância, a mesma distância, a mesma distância, a mesma distância, a mesma distância interna, a mesma distância, sempre a mesma distância. A distância daqui até aqui é igual a esta. Você pode medir fazendo a régua. Sempre na mesma inclinação, tá? Então, aqui, ó, mesma distância. Aqui, ó, esta distância daqui até aqui é igual à distância daqui até aqui. E assim vai, ó. Essa linha é a mesma inclinação, mesma distância, inclinação. Ó que facilidade. Esta complica. Essa aqui complica completamente. Por quê? Essa elipse está assim. É uma elipse perfeita, só que o centro muda de direção. Mas se você pegar só a elipse, é uma volta qualquer, só muda o centro. Eu tenho que fazer uma outra elipse aqui. E a parte daqui é maior e a parte daqui é menor. Por quê? Porque aqui está mais perto e aqui está mais longe. Então, se eu fizer uma elipse, eu tenho que pensar aqui menor e aqui maior. É só fazer uma elipse perfeita pensando nisso. E seja o mesmo tamanho lateral que vai funcionar. Ó, mesma distância, mesma distância. Não é a mesma, é a distância até a elipse inclinada, desculpe, ó. Até a elipse inclinada. Entende? Não é a mesma distância, eu errei. Até o traço curvo que você fez. Ó. Tem tanta camada aqui para ensinar isso, mas tanta camada, Aí está. Olha a diferença. Ficou menor, porque está distanciando. Ficou o mesmo tamanho, porque na isométrica não diminui. Em situação de mercado eu faria a isométrica. Tem essa função no Blender? Caio. A isométrica é fácil. E no mercado tem muita função. Muita mesmo. A perspectiva com ponto de fuga
é muito mais complicada. Então é mais visual. A isométrica, você consegue medir algumas coisas. Oi, Giorno, quanto tempo? Oi, avô. A gente usa esse livro aqui. É esse livro que a gente usa para as aulas. Tem a aula da corrente, aula de camelo. A gente vai mostrar o motor depois. Olha, este trem de pouso do avião foi feito com isométrica, porque é desenho mecânico. Não foi feito com um ponto de fuga. Ponto de fuga é para ser bonito. Não é para ser para a indústria. Isométrica. Isométrica. Ó, não tem redução de tamanho. Esse tem o mesmo tamanho que este. Ó, vista lateral. Ó, perspectiva expandida. Todas as engrenagens estão em isométrica, tá vendo? Ele não diminui de tamanho, percebe? Boa. Vista lateral, vista frontal com corte. Esse aqui, eu não sei se está com isométrica, mas eu acho que está. Eu vou ver. Para estar em isométrica, não pode ter redução de tamanho. Então, essa linha tracejada está medindo 1.3. Desse lado, 1.3. Não tem redução. É isométrica. Isométrica, 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 isométrica. Com ponto de fuga. Não precisa nem medir. Vocês veem como está em ponto de fuga. Olha as engrenagens, os motores, o cano. Não aparece a corrente. Não aparece. Esse está com fuga. Então, fuga é para arte. Isométrica é para desenho técnico. É isso aí. Então tá, ó, com ponto de fuga. Será que a minha tela tá meio suja? Talvez seja isso. Deixa eu ver, né? Pode ser. Muitos alunos mexem no meu celular, porque eu dou aula e alguns alunos não têm celular. Daí eu preciso de celular para dar aula. Aqui. Então tem que ter o celular. Aí, às vezes, eles podem pôr o dedo na lente, né? Vamos ver. Se melhorou a imagem. Nossa, melhorou 100%. Ótimo. Bom, pegaram essa ideia? Perfeito? Então, beleza. Tipos de engrenagens, pinhão. Bom, nós temos a engrenagem cônica. A cônica é empregada quando as árvores se cruzam. O ângulo de intersecção é geralmente de 90 graus, mas pode ser menor ou maior, depende de como que você vai fazer o cone. Então, o cone teria que ter 45 graus os dois. Então, os dentes cônicos têm formato cônico, ou vai dificultar a fabricação, ele diminui a precisão também. Então, ele precisa de uma montagem com funcionamento bem adequado para funcionar. A cônica é para mudança de direção do movimento. Então, ele muda a rotação e a direção da força. Tá certo? Deixa eu mostrar uma coisa. Se eu fizer um giro disso daqui, aqui dá um pouco de giro. Porque para fazer um giro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando esse aqui girar completo, esse vai estar aqui e falta isso para girar. Quanto maior a engrenagem, menor vai ser o giro. Mas menos força você vai aplicar. Quanto menor a engrenagem, maior o giro, mas mais força você aplica. Quem mexe com bicicleta, tem as marchas, entende bem essa ideia. Tá bom? Então, a cônica é assim. Imagina uma engrenagem de lado. Tá aqui, ó. De lado tá aqui, ó. É cônico. Assim. E os dentes vão para cá. Se você virar essa engrenagem, você vê a parte de trás dela. Aqui está o eixo. Se virar do outro lado, você vai ver a base aqui e a engrenagem aparecer. Ó, assim. A outra engrenagem ficaria aqui, ó. Pronto.
Ó, a parte de cima da engrenagem tá aqui. Então, você tem duas engrenagens cônicas, que uma transfere o movimento para a outra. E é chamado de cônica. Porque a gente tem que aprender as formas básicas, porque a gente não sabe no que vai se meter na vida. Vocês não sabem se vai ter algum cliente que vai querer que vocês façam na parede de tamanho gigante, uma engrenagem cônica. Ou estão fazendo uma tatuagem, o cara quer, ó, eu quero duas engrenagens cônicas no braço. O que vocês vão falar? Ferrou! Eu não sei fazer, não é pra mim. Existem outros tipos de engrenagens. Tem a cônica, a helicoidal, a hipioide, a cremalheira, as retas, que vocês já viram, essa é a reta, a rosca sem fim, que a gente vai fazer, tá? São essas. Deve existir mais também, mas eu não vou lembrar. Tem a pinhão. A pinhão é legal, ela tem uma coroa, parece uma coroa. E tem as engrenagens que não são circulares, tipo engrenagem quadrada. Aí a junção delas pode fazer engrenagens planetárias, por exemplo, que é muito bacana, parece um sistema solar. Herman Tattoo olha só. Então, são vários tipos de engrenagem. Bom, vamos na cônica. Como colocar isso aqui em perspectiva? Não é difícil, tá? Não é. Não se preocupe. É pura questão de aprender a fazer perspectiva de cilindros e de cones. Como assim? Ó, cilindro. Eu faço a elipse, tá aí. Aqui é o eixo menor, então a direção é para essa, não é? Eu faço a outra aqui. Pronto, tá aí. Tá, mas eu tenho que fazer duas engrenagens. Uma virada assim, que é essa verde, acabei de fazer, e uma virada assim, que é para cá. É duas engrenagens. Aí está. O mesmo tamanho. Podia fazer maior? Podia. Podia fazer menor? Podia. O áudio está falhando? Ops. Fone de ouvido, cadê? Controlar e saber. Preciso de mais pessoas para confirmar. O Giorno falou que o áudio está falhando. Mais gente para confirmar. É uma ciência, sabe? A gente precisa sempre pensar de forma de ciência. Uma pessoa acusa, precisamos ter confirmação. Então, Giorno, talvez seja você, mas agora eu estou com fone de ouvido ouvindo aqui, então eu tenho o controle, tá? Então, pode ser que você esteja certo, os outros não perceberam também, né? Quem sabe? Ó, esse cilindro encostou aqui. Tá vendo, ó? Esse cilindro tá levantando. E esse cilindro vou fazer assim. Falhou o som agora. Falhou de novo. Falhou mais uma vez. Desculpa, eu me distraí. Talvez esteja com falha de internet mesmo. A falha que está acontecendo é a arte, é sem corte, tá? É só atraso. Então aqui vai ter um cilindro. Como eu não tenho como solucionar, vamos continuar isso daqui. Ó, dois cilindros. Vou pintar eles para a gente ver bem. Mas antes de pintar, eu já vou transformar isso daqui num cone de topo cortado. Ó, diminuí. Aqui aumentou. Lembre que aqui encostou. Agora veja, essa elipse encostou nessa elipse. Tinha que ter feito em laranja. As duas se encostaram. Esta elipse encostou nessa elipse. Viu a ideia, né? Tá, essa é a parte interna.
É como se fosse essa aqui dentro, assim, ó. E essa aqui... é esta. Eu acho que não exemplifiquei bem. Bom, aqui é o seguinte. Tá vendo o meu dedo? Essa é a parte interna. Essa é a parte externa. Essa é a parte interna. Essa é a parte externa. As duas vão entrar até a interna encostar na externa. E eu tenho que ter essa consciência para não me atrapalhar. Eu tenho que saber que uma vai entrar na outra. Aí, se eu ligo assim, eu tenho 2 cones encostados uma na outra. Pronto. E depois? Depois, eu tenho que dividir o número de dentes que ele tem. Então, vamos dividir. Vamos fazer aqui um número múltiplo de 2. 2 ao quadrado é 4, 2 ao cubo é 8, 2 à quarta é 16. Vamos fazer 16. Se eu divido no meio e no meio, eu tenho 4. Se eu divido no meio e no meio, eu tenho 4. Se eu divido no meio aqui e no meio aqui, eu tenho 4. 4. Se eu divido no meio novamente, eu tenho 8. Se eu divido no meio mais uma vez, cada um deles, eu tenho 16. Uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e depois vai ter mais para o outro lado. Uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E eu não posso me perder. Tem que ligar certinho cada uma delas. Ó, quase que me perdi aqui, eu liguei errado. Esse canto liga com esse canto liga com esse. Para quem faz arquitetura, isso é uma mão na roda. Dá pra fazer uns prédios bem legais. Dá pra fazer um prédio cônico com as janelas aparecendo. Então aqui é a mesma coisa, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Não tá mais falhando o som. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pro outro lado, né? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pro outro lado. Tá aí. Este aqui é a do meio, eu ligo com esse. Não posso errar. Esse eu ligo com esse. Esse eu ligo com esse. Esse eu ligo com esse. Eu vou ligando. Do outro lado a mesma coisa.
Esse tipo de polia tem na furadeira. Pronto. Agora, a parte interna. Eu faço uma elipse na parte de dentro. E repito todo o processo. Quebrou a borracha. Não tem problema. Aí vai. Elipse. Elipse. E elipse. Amanhã não vai ter aula. Mas sábado a gente continua essa aula. Ó, vai para dentro. Direciona para o centro da elipse. Encosta no círculo que eu fiz, na elipse, ó. No centro da elipse, ó. Vai para o centro da elipse. Sigo a curva que eu fiz, sigo a curva, vai para o centro. Ó, vai para o centro da elipse, sigo a curva. Vai para o centro da elipse, sigo a curva. E ele vai formando. Ó que bacaninha. Para o centro dessa elipse, para o centro dessa elipse, e assim vai. Olha como formou. Do outro lado, para o centro da elipse, até a curva. Para o centro da elipse, até a elipse. Do centro da elipse, para o centro, para o centro, para o centro, para o centro. E vai fazendo. Hoje descobrimos que o Giorno não estava doido, estava funcionando, estava falhando realmente o som. Mas eu acho que na gravação fica tudo normal depois. Coroa e pial de diferencial. Olha, o Gabriel Felipe sabe dos motores. Deixa eu mostrar o que ele falou. Eu não sei os nomes, ele falou, eu reconheço, mas se ele perguntar o nome, eu não vou saber. Eu não sou mecânico. Mas eu sei desenhar. Vamos ver que tem aqui as paralelas. Acho que eu não vou encontrar. Eu sei que tem, tá? Eu já vi, já desenhei. É esse aqui que a gente tá desenhando, mas eu não encontrei. Só os loucos sabem. É verdade. Coroa e pial de diferencial. Ó, na próxima aula, a gente vai fazer esse, vai fazer esse, vai fazer esse, vai fazer o pinhão infinito. E se der tempo, a gente vai trabalhar com correntes e correias. Beleza? E se der tempo, se quiserem, até qual é a fórmula. Que é N2 dividido por N1 é igual a Z1 dividido por Z2. Sendo que Z1 e Z2 é o número de dentes da engrenagem, N1 e N2 é a rotação por minuto da engrenagem, tá? A gente vai ver a velocidade angular. Não vamos não, mas é só para vocês saberem. Eu falei, tá certo? Então, a cremaleira a gente vai fazer, tá bom? A cremaleira. E vamos fazer helicoidal. Isso é certeza. Então, até sábado. Provavelmente 18h30. Muito obrigado pelo presente. Valeu também, Giorno. E até para todos vocês.
Seja bem-vindo, Luciano. Obrigado pela rosa. Todos vocês, muito obrigado por toda a presença e toda a participação. Hoje nós desenhamos isso daqui. Sábado a gente continua. Fui!